Opa, vamos revisar um pouco mais sobre célula? Mais especificamente falando, pessoal, hoje nós vamos falar sobre núcleo interfásico. Está lembrado desse conteúdo? Vem revisar biologia comigo agora! E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai com aulas teóricas, resolução de questões, lives, nós temos lives aqui também com conteúdos importantes, e nessa aula de hoje, pessoal, a gente vai continuar falando um pouco a respeito de célula. Aqui no nosso canal tem vários vídeos sobre célula, tá? Você vai ver vídeos sobre divisão celular, sobre mitose, sobre meiose, sobre os diversos tipos de organelas que tem na célula. Hoje nós vamos falar especificamente para vocês, a respeito de núcleo interfásico. Aí você poderia perguntar para mim, Jean, mas o que é um núcleo interfásico? O núcleo interfásico, gente, ele é o núcleo de uma célula eucariótica, obviamente, né? Somente eucariontes têm núcleo, tá? Então é o núcleo de uma célula eucariótica em intérfase. Eu vou vir um pouquinho para o lado, tá, pessoal, para que vocês consigam visualizar o desenho que eu fiz aqui, para representar esse núcleo interfásico. Só para chamar a atenção de vocês, tá, gente? Esse desenho não é uma célula toda, tá? Não é uma célula eucariótica, porque às vezes o aluno olha esse desenho e pensa que isso aqui é a membrana e isso aqui é o núcleo da célula. Não. Isso tudo aqui que eu fiz redondo, no desenho, já é o próprio núcleo da célula que está em intérfase, tá? Tanto que eu botei aqui uma referência para vocês, essa parte externa, a membrana nuclear eucarioteca, corresponde ao citoplasma. Então o citoplasma estaria ocupando essa parte externa aqui, Isso seria ocupado pelo citoplasma, tá? E isso que eu fiz aqui meio arredondado, delimitado pela carioteca, e isso aqui seria a estrutura do núcleo da célula. Beleza? Então, pessoal, só para reforçar para vocês, tá? Quando a gente fala de núcleo, a gente só pode estar se referindo a uma célula eucariótica, tá? A célula procariótica, ela tem em sua estrutura algo que a gente chama de nucleóide. O nucleóide, tá, gente, é o material genético ali disperso no hialoplasma. Não chega a ser um núcleo verdadeiro, não chega a ser um núcleo individualizado, tá? Então, falou em núcleo interfásico, você está falando no núcleo de uma célula eucariótica. Jean, e a célula eucariótica tem um núcleo só? A maioria das células eucarióticas tem um núcleo só. Só que existe célula eucariótica anucleada, existe célula eucariótica binucleada, existe célula eucariótica multinucleada, mas a maioria delas que a gente pegar, aquela célula animal típica, né? Aquela célula vegetal típica, a maioria delas, né? A maioria das células que a gente vai observando eucarióticas vai ter um núcleo só em sua estrutura, tá? Então, pessoal, esse núcleo, ele é delimitado por uma dupla camada de membranas, membrana interna e membrana externa. Essa dupla camada de membranas forma o que a gente chama de carioteca ou membrana nuclear. Isso só existe em eucariontes, tá, gente? Lembra que é uma das principais diferenças que a gente tem entre a célula eucariótica e a célula procariótica, né? A principal diferença que a gente vê é exatamente a carioteca. A carioteca ela é formada por uma dupla camada de membranas, tá, gente? Membrana externa e membrana interna. Entre as duas tem um espaçozinho bem fininho, que a gente pode chamar de espaço perinuclear. Eu não coloquei o nome aqui, tá? Mas seria um espaço entre a membrana externa e a membrana interna da carioteca. Outra coisa, tá, pessoal, interessante, é que essa carioteca, ela apresenta vários poros em sua estrutura, tá? Esses poros, eles também podem ser chamados de anuli. E qual a importância dos poros de uma carioteca, gente? É através dos poros da carioteca, que ocorrem trocas de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Então, para uma substância passar do núcleo para o citoplasma e vice-versa, não precisa passar necessariamente pela dupla camada, pode passar pelos poros, Através desses poros, pessoal, a gente pode evidenciar a passagem até mesmo de macromoléculas. Macromoléculas podem passar através dos poros da carioteca, tá? Eu já respondi questão, tá, gente, que dizia assim, quanto maior
for o número de poros por micrômetro quadrado do núcleo da carioteca, no caso especificamente, maior tende a ser a atividade de síntese proteica da célula. Quanto maior for o número de poros por micrômetro quadrado, tá? Então, ó, os poros aqui presentes, ó, possibilitam trocas de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Componentes que serão produzidos no núcleo vão atuar no citoplasma. E componentes do citoplasma podem entrar no núcleo para poder ter uma atividade dentro do núcleo da célula também. Beleza? Pessoal, aqui eu coloquei, ó, junto à carioteca, o retículo endoplasmático rugoso. Mas eu queria que você lembrasse que o retículo endoplasmático rugoso, ele não é núcleo. Ele faz parte do citoplasma, tá? Eu coloquei aqui só para que vocês lembrassem que o retículo endoplasmático rugoso tem uma íntima relação com a carioteca. E muitas vezes os autores vão colocar o retículo endoplasmático rugoso bem juntinho da carioteca. Nesses pontinhos que eu coloquei no retículo endoplasmático rugoso, é o que realmente dá aquele aspecto de rugosidade, né, nesse retículo endoplasmático rugoso. E esses pontinhos aqui, eles representam ribossomos que estão presentes nesse retículo endoplasmático rugoso, que tem função de síntese proteica, tá? Mas aí, a gente tem outras aulas para falar a respeito de retículo endoplasmático, né? Aqui o foco de hoje é falar a respeito do núcleo interfásico, tá? Outro ponto importante, pessoal, por que a gente chamou esse núcleo de um núcleo interfásico? Porque é o núcleo da célula que está em intérfase. Quando essa célula sai da intérfase e começa uma divisão celular, esses componentes tendem a sofrer modificações, tá? Então o desenho que eu coloquei aqui para o núcleo é o núcleo de uma célula em intérfase, porque durante a divisão celular ele vai sofrer mudança, nucleolo desintegra, carioteca desintegra também, o material genético condensa, então modifica completamente essa composição, essa visão que a gente está tendo aí relacionada a esse núcleo interfásico, tá bom? Pessoal, nesse desenho que a gente fez para vocês, dentro do núcleo eu coloquei uma bolinha, uma estrutura mais ou menos densa, né, dentro desse núcleo e arredondada. Parece um núcleo dentro do núcleo, tá, gente? Essa estrutura ela não é membranosa, não é. É uma estrutura densa, chamada de nucleolo. Ela fica mais escurinha, né, quando você usa um método de coloração, né, fica mais escurinha. E a gente encontra no nucleolo, tá, pessoal, um pouquinhozinho de DNA, aquela região organizadora do nucleolo, né, que é a região SAT de cromossomos satélites. A gente encontra no nucleolo grãos de ribonúcleoproteínas, proteínas e RNAR. O que eu mais preciso que você lembre sobre nucleolo? O nucleolo só ocorre em célula eucariótica e é um local onde a gente vai evidenciar a síntese de RNA ribossômico. Ô Jean, relembra aí para mim, por favor, o que é um RNA ribossômico? O RNA ribossômico, gente, é aquele RNA constituinte do ribossomo, organela responsável pela síntese proteica, tá? Então, esse RNAR, ele é produzido no nucleolo. Esse RNAR, gente, após a produção dele, ele vai se juntar a proteínas, formando grãos de ribonucleoproteínas, que darão origem às subunidades do ribossomo. Lembra que o ribossomo ele é formado por uma subunidade maior e uma subunidade menor? Essas subunidades do ribossomo, elas resultam da união entre proteínas e esse RNAR. E essas subunidades do ribossomo saem do núcleo pelos poros da carioteca e se encontram no citoplasma para formar a organela chamada de ribossomo. Detalhe, pessoal, existem autores que não gostam que a gente chame ribossomo de organela, porque não tem estrutura membranosa. Realmente não tem estrutura membranosa, tá? Para esses autores que não gostam que a gente chame de organela, tá certa essa observação, tá? Mas assim, muitos autores de ensino médio deixam que a gente chame o ribossomo de organela. Muitas questões, já vi muitas e muitas questões chamando o ribossomo de organela. Então acho que não tem problema a gente chamar assim não, tá bom? Então, o nucleolo é um corpo denso, arredondado, que é responsável pela produção de RNAR. Quanto mais desenvolvido for o nucleolo, maior tende a ser a atividade de síntese proteica da célula. Gente, percebam, eu falei dos poros da carioteca, eu falei do nucleolo, eu relacionei isso à síntese proteica, mas eu queria lembrar para vocês que a síntese proteica não acontece dentro do núcleo, tá? A síntese proteica acontece só no citoplasma, mas depende da atividade metabólica que está acontecendo dentro do núcleo da célula.
Beleza? No núcleo da célula, pessoal, a gente encontra também um tal de nucleoplasma. Esse nucleoplasma também é chamado de cariolinfo, que é uma matriz fundamental dentro do núcleo. É como se fosse, tá, gente? É uma analogiazinha, como se fosse um gelzinho dentro do núcleo. A gente pode dizer que esse nucleoplasma, ele é o local onde o nucleolo está mergulhado e o local onde a cromatina está mergulhada, tá? A cromatina, tá, gente, é onde a gente vai encontrar o material genético da célula. Daqui a pouco a gente fala sobre ela, tá bom? Então esse nucleolo é uma matriz fundamental, tem uma composição um pouco parecida com a composição do hialoplasma. É um local onde o nucleolo está mergulhado, o local onde a cromatina está mergulhada, o local onde acontecem algumas reações, tem água em sua composição, tem nucleotídeos, tem proteínas, enzimas, né, que estão ali fazendo parte da composição desse nucleoplasma, tá? E, pessoal, nesse núcleo interfásico, como o material genético da célula está em forma de cromatina, a gente não consegue ver um material bem condensado, a não ser que seja um corpúsculo de Barr. Depois a gente fala sobre ele, tá? A gente vê algumas manchas dentro do núcleo, nada muito bem definido, tá? Essas manchas que a gente vê dentro do núcleo formam uma região que a gente chama de região heterocromática. A região heterocromática, pessoal, onde a gente encontra heterocromatina. E essa heterocromatina, ela é a região da cromatina que permanece constantemente condensada. Essa heterocromatina é a região da cromatina que fica inativa, não funcional para transcrição. Ela não é funcional para transcrição, tá? E, pessoal, uma região bem descondensada da cromatina, a gente chama de eucromatina. A gente, ao pé da letra heterocromatina, é a cromatina diferente. E a eucromatina é a cromatina verdadeira. A gente usa esse termo, tá, gente, cromatina, para fazer referência ao material genético da célula que está descondensado. Aí a região diferente a gente chama de heterocromatina. E a região bem descondensada a gente chama de eucromatina. A cromatina, tá, gente, ela é formada por DNA e proteínas. No caso, como isso é uma célula eucariótica, a proteína que está associada ao DNA formando a cromatina é uma proteína do tipo histona. Proteína do tipo histona, tá? Forma a cromatina. Essa eucromatina, pessoal, é a parte ativa, a parte funcional para a transcrição. A parte de heterocromatina, por estar condensada, ela não funciona para a transcrição. Então, o material genético, para ser transcrito, ele tem que estar bem descondensado, né? Então, a eucromatina é a parte ativa funcional. A gente não consegue ver manchas fortes nessa região eucromática, porque a cromatina está bem desespiralizada e quando ela está bem desespiralizada, ela não fica visível, tá? Lembra, tá, pessoal? A prova do Enem já pediu isso. O melhor momento para a gente ver o material genético de uma célula, assim, a célula ainda íntegra, né? Você quer olhar o cromossomo de uma célula, o melhor momento é durante a divisão celular, porque ele vai estar com o máximo de espiralização. Mais especificamente na fase de metáfase. O material genético vai se encontrar o máximo de condensado, tá? Aqui, na intérfase, ele vai ser encontrado na forma de cromatina. Está bem desespiralizado, bem descondensado. E a região que fica constantemente condensada e não funcional, a gente chama de heterocromatina. E a região que fica descondensada e, portanto, que teria genes funcionais que poderiam ser transcritos, é a região de eucromatina, tá? Gente, só para reforçar para vocês, o que a gente viu de importância assim para o núcleo de uma célula? Anota aí, o núcleo tem a função de coordenar o funcionamento de uma célula. Como assim? Através do material genético que vai ser transcrito e posteriormente vai ser traduzido no citoplasma. Para ter a tradução, precisa ter essa atividade do núcleo na célula eucariótica, tá? E outra coisa, pessoal, o núcleo ele é responsável também pela formação das subunidades do ribossomo. Com a atividade do nucleolo, as subunidades do ribossomo serão produzidas, tá? Então o núcleo ele tem um papel importante na atividade metabólica, no controle da atividade metabólica da célula. Sem falar que o núcleo é o grande responsável pela hereditariedade. Por quê? Porque dentro do núcleo está o material genético da célula, estão os genes, aqueles genes que serão passados para as células filhas quando acontecer uma divisão celular. Tá bom, gente? Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre núcleo interfásico. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e chegou até aqui,
dá aquele like. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, tá, gente? É muito importante a participação de vocês. Ei, dá uma passadinha na nossa comunidade e responde aos nossos quizzes, as nossas perguntinhas de biologia, que a gente tá todo dia ali depositando uma perguntinha para vocês se divertirem e ir treinando o conteúdo de biologia, tá bom? Grande abraço, me sigam nas redes sociais, @Jeanbrito, e até a próxima aula. Vamos juntos, eu, você, até a sua aprovação.